Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, o item 6, Desgosto da Vida, Suicídio, parte 2, a partir da pergunta 950. Então, no nosso último encontro, nós vimos aí um pouco dessa questão do suicídio, do que a pergunta 1 da 943 já vem dizendo, né? A 1 do tópico 6, né? O desgosto pela vida. Nós vimos o que leva, muitas das vezes, as pessoas ao desgosto e, consequentemente, à desistência. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo a partir da pergunta 950, que vem perguntando o seguinte: Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? O que o que pensar, né, daqueles que falam assim, olha, eu vou desistir dessa existência, porque algo melhor me espera, né? Ou seja, eu vou desistir porque os meus problemas vão terminar e eu vou viver feliz na eternidade. Então eu ceifo com a minha própria vida e sigo porque eu vou estar sem problemas. E olha aqui, né? Aquele que tira a vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor. Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais garantido de alcançá-la, pois retarda a sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que eliminou por uma falsa ideia. Uma falta qualquer que seja ela, nunca abre o santuário dos eleitos. Então, olha lá, eu desistir para chegar mais cedo, né? Para chegar antes da hora a uma vida melhor, a gente sabe dessa impossibilidade. Por quê? Porque nós só vamos subir degraus da evolução a partir do momento que nós vamos tendo oportunidades e dentro dessas oportunidades nós vamos o quê? Crescendo, né? Oportunidade, a gente vive, gera crescimento, discernimento. Eu me tornei melhor diante dessa oportunidade, diante dessa vicissitude, desse problema. Eu me tornei melhor. Então, eu tiro esse aprendizado e eu saio dali outra pessoa, diferente daquela pessoa que eu entrei, antes desse problema, antes dessa diversidade. E ele dizendo, olha, isso é uma loucura. Porque antes você permanecer e continuar fazendo bem. Porque você fazendo bem, trabalhando na caridade, na beneficência, você tem muito mais chances de alcançar os mundos felizes. Porque a gente sabe que na caridade e na beneficência também existe aprendizado. Porque ali é uma pessoa que conta uma história, uma pessoa que conta uma coisa, você vê um problema e de repente você percebe que os seus problemas em detrimento dos outros não é nada. E você passa até mesmo a agradecer a Deus por não estar vivenciando aquilo, porque talvez você não suportaria o problema daquele outro da forma ao qual está se apresentando, né? E ele está dizendo aqui, as palavras vêm dizendo que é uma falsa ideia, né? Porque a gente de fato não consegue. E nós mesmos, quando se sucumbimos diante da vida, que eu peço a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga, que a gente não cometa isso, a gente não chegue, né, a esse pensamento, e nós não vamos chegar, porque nós somos esclarecidos, né? Assim a gente pelo menos acha, né? Mas a gente vai lutar para que não, porque nada vale, a vida da gente vale muito, independente do que a gente esteja passando, né? Mas aqui a resposta está nos sendo dada. Se eu interrompo a minha vida, eu mesmo vou pedir para poder retornar e cumprir aquilo que eu deveria ter cumprido e que eu estava equivocado. Eu passei o carro na frente dos bois. Eu achava que era uma coisa, mas é outra completamente diferente. Pelo contrário, me trouxe foi sofrimento, me trouxe foi estagnação. Porque se eu tivesse cumprido a minha vida no todo, eu não precisaria de uma outra oportunidade para vir cumprir um período, um lapso curto de tempo, ou então várias oportunidades de vinda para poder consertar aquilo que um dia eu estraguei, né? Se eu tivesse tido toda a vivência, eu estaria já vivendo lá na frente, não precisando retroagir no sentido de consertar, né? Não estaria aí estagnado.
Então, vamos continuando na 951. O sacrifício da vida não é, às vezes, meritório, quando tem por objetivo salvar a de outros ou de ser útil aos semelhantes? Então, olha, e o sacrifício da vida quando você o precisa fazer em detrimento do outro, ou seja, a minha vida vai correr o risco para que a do outro possa ser salva. Olha a resposta. Isso é sublime conforme a intenção e o sacrifício da vida. Então, não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil, não o podendo ver com prazer se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório, a não ser pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem, às vezes, uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, pois é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida um bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza. Mas antes de realizá-lo, deve refletir sobre o seu suicídio. Se a sua vida não poderá ser mais útil do que a morte. Então, o que é que ele está nos dizendo aqui? O que é que os Espíritos estão nos respondendo? Olha, aquele que tem a vida ceifada em detrimento do outro, se ele não teve ali um ato orgulhoso, um ato de vaidade, vamos dizer assim, isso não é um suicídio. E eu vou exemplificar para que possa ficar mais nítido, né, na visão de todos nós. Vocês lembram, não sei aí se vocês viram há um tempo atrás, tem mais tempo, creio que uns 4, 5 anos atrás, uma escola que pegou fogo e a professora, ela desencarna, por quê? Porque ela começou a tirar as crianças. Ela foi tirando as crianças lá de dentro, foi tirando, tirou tantas crianças quanto pôde, mas ela desencarna em detrimento daquele incêndio. Foi suicídio aquilo? Não, foi um ato heróico que, olhando aos olhos de Deus, a gente não pode chamar aquilo de suicídio. Ela se sobrepôs, né, num ato heróico, ela deixou a vida para que tantas outras pudessem continuar a sua jornada. Teve vaidade ali, teve orgulho, de jeito nenhum. Ela agiu no momento, ela agiu ali de acordo com o que, como se diz, o instinto estava dizendo para fazer, e talvez até um de nós faríamos. Quando você vê um lugar pegando fogo, aquele tanto de criança vulnerável, que não saberia tomar decisões como um adulto por falta de discernimento, o que que você faz na hora? Você junta tantos quanto você pode para o quê? Salvar todo mundo. Tenta também se salvar. Mas se diante das circunstâncias você não consegue, aquilo ali não pode ser considerado um suicídio, né? Diferentemente daquele que aproveita da oportunidade, porque já tem nele a ideia de se sucumbir diante da vida, de desistir. Ah, tá acontecendo isso ali, eu vou lá, se acontecer alguma coisa, se eu morrer, eu falo, não, estou querendo morrer mesmo, né? Então, a intenção vale muito. Tudo nós precisamos olhar com atenção a questão da intenção. Então, a intenção vale muito, mas nem sempre aquele que a sua vida é ceifada em detrimento dos outros, a gente pode chamar de suicídio, né? A gente sabe que tem suicídio direto, tem suicídio indireto, né? Mas não nesses casos aqui, em específico. Pergunta 952. O homem que parece como vítima do abuso das paixões, que ele sabia que deviam apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, pois o hábito as transformou em verdadeira necessidade física, comete um suicídio? Então, aquele homem que é um abusador, vamos dizer assim,
dos seus próprios atos. Por quê? As paixões que ele alimenta na vida o leva a ter um período mais curto de vida, né? Ou seja, nós precisamos zelar pelo nosso corpo físico, porque ele é a nossa casa, ele é a nossa morada, ele é a nossa veste. Sem ele, a gente retorna ao mundo espiritual. Isso vai acontecer no momento oportuno e adequado, ao qual todos nós temos período para poder. Nós não viemos, nós não nascemos, nós também temos tempo de ir embora. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de colher, tempo de plantar e tempo de colher. Né? Então, esses, por exemplo, têm uma paixão pela bebida, e aí vem o vício. Tem uma paixão pelas drogas, as paixões da vida, né? Só que a droga deteriora o seu corpo, a bebida deteriora o seu corpo, né? A fofoca, né, deterioriza o seu corpo. Não é só essas questões, mas são amplas, que a gente não sabe, nós somos espírito que comanda mente, que comanda corpo. Eu pensei, eu criei. Se eu criei, então já existe, né? Então, lembra no tópico anterior, quando nós acabamos de dizer sobre a intenção? A intenção das coisas vale muito, né? Tanto que já tem estudos aí que relatam que determinadas doenças do nosso corpo físico, ela inicia-se aonde? No nosso psiquismo, na nossa mente, porque é lá que a gente cria, né? Eu pensei, eu crio, né? Então, ele está perguntando, né? E esses que têm esses abusos das paixões terrenas, eles cometem suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que neste caso é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e além disso, o esquecimento de Deus. É um suicídio moral que pode ser considerado duplo suicídio. Olha isso. Por quê? Porque ele sabe, né? Ele sabe e não lutou para sair daquilo. Porque passível de estarmos errando, qualquer um de nós pode errar. Qualquer um de nós pode estar numa conduta que diverge daquela ao qual nós deveríamos ter em relação aos princípios que Jesus nos deixou. Mas a gente precisa fazer o quê? Se corrigir. Se eu não corrijo, continuo com essas paixões, alimentando essas paixões, o que que acontece? Você está dizendo aqui, né? Dupla culpa porque nos faltou coragem e estamos como embestializados, né? Paralisados, bobados diante daquela situação e a gente continua vivenciando da mesma forma. Então, há aí um suicídio moral, ao qual nós também podemos chamar de suicídio indireto. 952A. É mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? Então, esse dos abusos das paixões, em relação ao que corta a sua vida por desespero. Então, um tem discernimento e está ali alimentando aquela paixão a vida inteira. O outro, no desespero, desiste. É mais culpado porque teve mais tempo de raciocinar. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, pois as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Se eu tenho discernimento daquilo que eu estou alimentando, eu sou mais culpado do que aquele num ato de desespero, num ato de falta de discernimento, de uma passagem ainda que curta por momentos de loucura, desistem da vida. Porque a intenção é diferente. Não, não, ele não tem, né? É no desespero mesmo, é quando a gente faz uma coisa, né? E todos nós somos passíveis disso, e às vezes já até o fizemos em coisas menores, mas não deixou de ser feito, né? Às vezes você no desespero
toma uma decisão precipitada. Você fala, nossa, eu devia ter pensado mais, né? Eu agi sem pensar, eu fiz sem. Mas aquele que está ali alimentando com intenção, ele sabe, ele tem discernimento, ele tem mais tempo. E continua ali, né? Batendo na mesma tecla. Cada um segundo as suas obras. Cada um será julgado por nós mesmos, que nós não podemos esquecer disso, que o julgamento é por nós mesmos. Deus não nos julga, mas ele nos mostra a realidade. E na hora que nos mostrar a realidade, a nossa vergonha é tanta que a gente quer consertar. Se assim a gente tiver aceitação e discernimento. Porque senão nós vamos estar lá em zonas umbralinas, lá no meio daqueles redemoinhos de vento, lá com aquelas caras feias lá. Por quê? Porque não aceita, porque acha que está certo, porque é vaidoso, porque é orgulhoso, porque não tem humildade, porque não sabe perdoar. E aí, meu filho, enquanto você estiver nessa, você vai ficar lá. A partir do momento que você tem arrependimento, que você tem aceitação, que você sabe, eu errei, mas eu posso consertar, eu errei, mas Deus é misericordioso, Jesus vai me dar outra oportunidade, eu quero ser pacífico daqui agora, você então está lá numa região positiva, você às vezes nem passará aí por hospitais de socorro, de primeiros socorros, né? Que fica aí na quarta dimensão. Né? Quem sabe nós vamos para uma quinta de nosso lar, né? Para mim já está bom demais, né? Nossa Senhora. Então é isso que a gente tem que pensar, né? As intenções. Nós vamos ser chamados, nós vamos ser mostrados a realidade. E aí nós vamos sentir vergonha das coisas que a gente fez. E a gente vai querer consertar, com certeza. Porque é somente consertando que nós vamos dar os nossos passos para frente. Pergunta 953. Quando uma pessoa vê diante dela uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências, e que não se possa receber socorro inesperado em seus últimos instantes? Aquela pessoa que está passando por momentos difíceis e que fala assim, gente, minha vida já está curta. Eu vou acabar de encurtar esse negócio e vou embora. E aí? Né? Isso é correto de se fazer? Isso, ele está perguntando aqui, né? Se é culpado, abreviar. Ele fala sempre é culpado. Sempre tem uma culpa. Ainda que você falte 3 horas de vida, aguarde as 3 horas passar. Né? Então, a eutanásia, a gente sabe que no Brasil não é permitido, não se faz esse tipo de coisa aqui, outros países fazem, né? Mas existe hoje em dia a ortotanásia, que é o alívio do paciente, né? Deixá-lo o paciente de uma forma sem dor, com cuidados, né? Que vai dar a ele um pouco de qualidade de vida, um pouco menos de sofrimento, até o momento do desencarne, né? Ainda tem jeito para tudo. Quantas pessoas que não estão hoje nos hospitais, ou até mesmo em casa, com cuidados paliativos, mas que diante da dor tem medicação, né? Voltas, idas e vindas ao hospital, mas está ali perseverando. Então, se nós viemos para cá com um projeto reencarnatório ao qual nós mesmos ajudamos e pedimos, né, aquela oportunidade, ou aquela oportunidade nos foi dada através de uma reencarnação aí que outros planejaram para nós, porque às vezes nós íamos no umbral de discernimento, não nos era o tamanho, né? Mas é a oportunidade. Então, eu preciso cumprir no todo. Porque se eu desistir por 3 horas, pode ter certeza que na próxima, a minha próxima reencarnação é o quê? É eu vindo, nascendo, vivendo 3 horas e desencarnando. Não quer dizer que todos os bebês que nascem e sobrevivem por pouco tempo seja isso, mas é uma das possibilidades. Pergunta 953A. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus?
Concebe-se que, em circunstâncias comuns, o suicídio seja repreendido, mas suponhamos o caso em que a morte seja inevitável e em que a vida é abreviada em apenas por um instante, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade de Deus? Então, gente, aqui está dizendo, né? Para a gente supor um caso de morte inevitável, né? Então, se a gente sabe, é o que a gente acabou de dizer. Se nós sabemos que a morte é inevitável, ela é inevitável para todos nós. Eu não sei o meu dia nem a hora, vocês também não sabem, né? O dia e a hora. Mas a gente tem que ter na nossa mente o seguinte: se Deus me deu a oportunidade, eu preciso ser resignado diante dela. Para que lá na frente nós não viemos ter um discernimento tardio e venha o arrependimento. Ou então nos gerar consequências que nós vamos ter que fazer o quê? Reparar, arrepender e expiar. Então, se nós carregamos conosco esse discernimento, muita coisa a gente já consegue afastar do nosso caminho, né? Olha, isso eu não vou fazer porque eu sei que isso tem uma consequência muito negativa em relação ao que Deus me ensina, em relação ao que eu sei sobre a vida. Eu não quero isso para mim, né? Então, a gente precisa sim, né? A gente não pode faltar com a resignação e com a submissão, mas não somente com a submissão e resignação à vontade de Deus, mas aquilo que nós pedimos para poder passar. 953b. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias, como sempre. Se eu desisto da minha vida, eu vou precisar de uma outra para completar essa. Porque se eu vim para uma reencarnação, eu não tenho o direito de, por mim mesmo, desistir dela e ir embora. Ah, a vida tá ruim. Problema nós todos vamos ter. Nós todos vamos precisar enfrentar problemas nesse planeta Terra. Enquanto encarnados, enquanto terra de expiação e provas. O nome já fala, expiação e provas. Passar na carne e ser testado. Para quê? Para aprender, para crescer. Né? A própria coisa já não fala. Então, se eu ceifo essa existência a qual um dia eu pedi, eu parti no meio. Parti no meio, parti lá no final, parti no início, então eu vou ter que voltar para cumprir. E aí eu estou retardando o meu crescimento. Pergunta 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Não há culpabilidade quando não há intenção ou a consciência de fazer o mal. O que é que nós temos que entender? Nós vamos partir do pressuposto sempre da intenção. Um ato de negligência minha, eu desencarnei. Foi suicídio? Não, às vezes eu não tive a intenção. Não era esse o resultado que eu almejava. Então, consequentemente, não há culpabilidade. Entenderam? Então, tudo vai da intenção. Tudo nela começa e tudo nela se encerra, né? Então, depende da situação e por isso que cada caso é um caso. As mulheres que em certos países queimavam-se voluntariamente sobre o corpo de seus maridos podem ser consideradas suicidas? Elas obedecem a um preconceito e, geralmente, o fazem mais pela força do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio devido à carência de formação moral, pela ignorância da maioria delas. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Olha, para falar com vocês a verdade, eu nem tenho conhecimento disso, da questão de mulheres que se queimavam, seus maridos estavam mortos, se queimam e elas vão lá se queimar também.
Mas só da gente ouvir falar isso, a gente já vê aí um povo carente, precário da moral, sobrepondo uma situação imposta, grosseira, a um bem maior que é a vida, né? Então, aqui já está falando que quando naquilo ali é quase que cultural, porque elas acreditam estar cumprindo um dever, mas denotam e mostram uma carência de formação moral. Se ele tem essa carência de formação moral, ele não tem discernimento, ele não conhece os princípios, né? Então, nessas circunstâncias, diante dessa, que não é uma intenção, mas ela está ali cumprindo uma coisa que é quase, né, vamos dizer, cultural para a gente entender, aqui fala que é até um preconceito, mas é um estado de ignorância muito grande. E que isso, com o tempo, vai desaparecendo. Creio que já deve ter até desaparecido, né? Se ainda tiver minoria. Mas isso não pode ser considerado suicídio, porque não tinha discernimento, né? Cai lá naquela questão de quando você faz alguma coisa, né? Até na negligência mesmo, né? Você não queria aquele resultado muitas das vezes, mas nesse caso em específico dessa pergunta, a situação, os costumes daquele lugar te leva a ter determinadas atitudes. E você, por falta de discernimento e compreensão, assim cumpre, acreditando ser o certo, né? Então não pode ser considerado aí um suicídio. Aqueles que não podendo suportar a perda da pessoa querida, tiram a própria vida na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? Meu ente mais querido desencarnou. Não estou suportando. Nós todos aqui sabemos que a dor da perda física, porque a vida continua, nossos entes continuam, é gigantesca. Mas eu desisti da minha vida em detrimento do desencarno do outro? Ah, eu vou tirar minha vida, porque aí eu vou ficar perto de fulano. Será que isso acontece? Então vamos ver a resposta? O resultado para eles é totalmente diverso do que esperavam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, deles se afastam por mais tempo, uma vez que Deus não recompensa um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que acreditavam abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que o esperava. Desencarno para estar com meu ente querido. Vou estar com ele? Não. Vocês vão estar em ambientes completamente diferentes. Porque as vibrações serão outras. Principalmente se o seu ente estiver numa região positiva. Porque esse pensamento, ele é tão denso, ele é tão pesado, que aquele que o tem não consegue nem visualizar as regiões um pouco mais sutis. Não estou dizendo aquelas angelicais, sutis, mentores que estão evoluídos, não, não. É aquelas que estão um pouquinho só acima de você, né? Então, você acha que você vai estar com o seu ente, você vai estar tendo o contrário. Você acha que teria, não vai ter, e os seus problemas estarão aí potencializados pelo ato que você cometeu, né? E é triste, né? Então, o que é que a gente faz? Respeita o tempo do outro, o outro desencarnou, porque o projeto reencarnatório dele era esse. Eu vou respeitar, apesar da minha dor, que não está sendo fácil, mas eu vou orar, eu vou confiar em Deus, porque eu também preciso cumprir o meu. E na oportunidade eu irei retornar. Aí sim, cumprido tudo que eu precisava cumprir, o meu reencontro com ele será muito mais eficaz e da forma ao qual eu esperava, né? Não vai ter aí a frustração. Em geral, quais são as consequências do suicídio em relação ao estado de espírito? Quais as consequências do suicídio? As consequências do suicídio são muito variáveis, variadas. Não apenas fixas.
E em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Entretanto, existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Enfim, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente, outros numa nova existência, o que será pior do que aquela cujo interromper. Então, cada caso é um caso, cada um vai cumprir de uma forma. Tem aqueles que de imediato conseguem ser socorridos, de imediato conseguem, né, se restabelecer. Tem aqueles que ficam mais tempo. Tem aqueles que de imediato vão conseguir sanar e aqueles que vão precisar de mais tempo, porque estragou coisa demais. E podem ter certeza que se precisar vir mais vezes ou então por um período maior, a existência será muito pior do que a anterior ao qual ele desistiu. Por isso que não vale a pena. Ainda que cada caso seja um caso, ainda que o socorro, a misericórdia e o perdão seja para todos nós, todos, inclusive para aqueles que desistem, mas existem consequências graves, severas, né? E que nós precisamos nos atentar a elas, para que, atentando a elas, então, assim, eu não os faço. Porque eu sei da consequência que vai me trazer, que vai me gerar. A observação mostra realmente que os efeitos do suicídio nem sempre são os mesmos. No entanto, há alguns comuns em todos os casos de morte violenta, consequente da interrupção brusca da vida. Primeiramente, a persistência mais prolongada e mais tenaz do elo que une o espírito ao corpo. Suicídios violentos. A pessoa vai ali dar um tiro na cabeça, a pessoa vai ali, né, toma um veneno, tomou, todo o aparelho digestivo está comprometido. Mexeu com a cabeça está comprometida, né? Então, o que acontece? Olha lá. Há a persistência mais prolongada e mais tenaz. Então, o que acontece? A consequência, muitas das vezes, é ele ficar mais preso no corpo físico. Como assim? O corpo físico não morreu? Mas lembra dos liames? Nós estamos conectados a esse corpo por amarrações, chamados liames. Quando a gente desencarna, vem uma equipe e desata esses nós, esses liames, a gente fica acima do corpo. O corpo morre, o espírito está aqui acima. O espírito é levado embora, ainda que fica fluidos no corpo, né? E que vão se dissipando aí com o passar das horas. Mas com essas mortes suicidas violentas, geralmente o corpo não desliga completamente. Então é muito comum você ver que eles estão ali percebendo o estado de putrefação, eles estão tendo fome, eles estão tendo sede, eles estão sentindo frio, né? Mas tudo isso é o quê? Fruto da mente, né? E o desligamento que não pôde ser concluído, né? Pela falta de discernimento, pela falta de merecimento, pela situação no todo. Aí o que ele fala, né? Pois esse elo está quase sempre na plenitude de sua força. Tônus vital está muito cheio e ele desiste. No momento em que é partido, enquanto que a morte natural, ele se enfraquece gradativamente e frequentemente se desfaz, antes que a vida esteja completamente extinta. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual depois da ilusão de que durante um tempo mais ou menos longo faz com que o espírito acredite que ainda pertence ao mundo dos vivos. Você desiste da sua vida? Ah, meus problemas vão acabar. Só que quando você abre os olhos espirituais, a primeira coisa que você vê é você mesmo. Você com você mesmo, com um corpo idêntico àquele que você tinha. Aí você fala, poxa vida, mas esse corpo aqui, eu achei que eu não ia sentir mais nada. Tá tudo lá.
E aí, muitos, por falta de discernimento, começam a achar assim: estou vivo, estou encarnado. E aí a perturbação tende a ser muito maior. Porque ele vai entrar em casa e vai conversar com um não vai ver, o outro não vai esconder, ele vai achar que o outro está com raiva dele, né? Vai começar a ver as pessoas se apossando daquilo que era seu, se você assim o tiver. Se ele for materialista, ele vai ficar ainda mais preso. E aí as complicações têm de ser grandes. E isso quando não é direcionado imediatamente para um grau, que é onde tem o Vale dos Suicidas, mas o Vale dos Suicidas não tem só suicidas, e em outros lugares dos umbrais também tem suicida, mas a grande maioria se concentra ali, né? Por quê? Porque é a realidade mental daquelas pessoas. Então, quando a gente perde o nosso corpo físico, a gente é sugado para onde de fato nós somos, quem nós somos. O que eu tenho hoje dentro do meu coração me aproxima ou me afasta de Jesus? Se me afasta, consequentemente, eu vou para um grau. Não estou dizendo que a gente tem que ser igual a Jesus, porque nós não temos ainda competência para isso, né? A gente carece ainda de muitos aprendizados. Mas eu tenho discernimento das coisas, eu sou mais pacífico, eu aceito as coisas, eu quero consertar quando eu erro, eu estou próximo de Jesus. Ah, eu me revolto, eu não aceito essa realidade, eu não aceitei minha vida, nem tampouco vou aceitar essa realidade que eu estou agora. E sabe, de uma certa forma, um espírito baderneiro, você vai ser sugado para junto de espíritos igual a você, né? Então é complicado. A afinidade que persiste entre o corpo e o espírito em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito que se ressente, malgrado seu, dos efeitos da composição, provando uma sensação cheia de angústia e de horror. E esse estado pode persistir tão longamente quanto tempo a vida teria que durar e que foi bruscamente interrompido. Olha lá. Em alguns casos, esse ligamento no corpo em decomposição é muito comum ter espíritos que, quando você os visualiza, pela energia e criação da mente, você não visualiza um espírito, você visualiza um esqueleto. Você visualiza um esqueleto da mesma forma em que se encontra o corpo debaixo da terra, né? E aqueles que são cremados? Continuam naquela situação debilitados de quando desencarnados. Se estão com uma ferida no corpo, a ferida continua. Lembra-se? Nós lembra? A gente tem um corpo idêntico ao corpo físico. Então a gente vai carregando tudo aquilo. Se desencarnei, cremou, mas estava com uma doença mental e está agora, né? Isso outra hipótese, né? Sem ser o suicídio. Mas está propício a regiões umbralinas, vai com os mesmos defeitos. Enterrou é muito comum, ele está esquelético, sentindo fome, sentindo sede, sentindo frio, mas está um esqueleto, que a mente criou aquilo. E não obstante, também é muito comum larvas em volta do corpo, assim como está lá no corpo físico, né? Cremou, está sentindo o corpo pegar fogo o tempo todo, que é a mente criando aquilo. E aquilo pode ficar por um tempo, até mesmo pelo tempo que ele precisar para desencarnar. Ele desistiu da vida com 30 anos, mas tinha que viver 90, vai ficar 60. Até que o seu tônus vital, de fato, tenha terminado, chegado ao fim, se você estivesse encarnado. Triste, né? Esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não está livre das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expiará essa falta de um modo ou de outro. É assim que certos espíritos que haviam sido muito felizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estão voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é como um apego à matéria, da qual procuram em vão
desvencilhar-se para se encaminhar a mundos melhores, mas cujo acesso é lhes barrado. Na maior parte, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava destinada ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que se sucumbiram, que o suicídio não é uma falta como uma infração contra a moral. Consideração que pouco importa a certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Longe disso. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca diante dos nossos olhos. Nós não temos esse direito. E o Espiritismo vem colocando os fatos diante dos nossos olhos. Por quê? Porque o Espiritismo traz relatos. Traz as consequências daqueles que viveram na carne um dia, a desistência e a expiação, como consequência dessa desistência. Então, hoje, se nós temos esse discernimento, que Jesus abençoe a mente de cada um de nós, que nós possamos perseverar, ainda que nas dificuldades, que nós possamos ter fé e discernimento, coragem diante das vicissitudes e dos problemas, sabedores sempre que tudo passa, tudo debaixo desses céus vai passar, até nós mesmos, mas que uma coisa não pode passar jamais, a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem e confiança naquilo que tudo sabe, que é Deus, e naquele que rege, que é Jesus. Assim nós terminamos o nosso ensino de hoje. Alguma dúvida, gente?